Galera, a situação da ONU não tá nada simples. Além da falta de representatividade, de quase um consenso geral que a ONU perdeu as suas atribuições gerais de promover a paz e as resoluções para os problemas contemporâneos, ainda temos uma gravíssima crise econômica, que, segundo o próprio Antônio Guterres, secretário-geral da organização, pode inviabilizar o funcionamento da organização ainda em 2026. Vamos entender exatamente o que está acontecendo e se realmente o Conselho de Paz do Trump pode fazer as vezes de uma nova ONU? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não sabe, galera, a Nomad, maior e melhor plataforma de compra de dólares, conta internacional do Brasil, está oferecendo para você a possibilidade de comprar os seus dólares. Corre que está acabando agora no final do mês, ou seja, nem sei que dia é hoje, né, mas está acabando o mês, tá? O cupom 50Ricardo para você ter acesso a 2% de cashback nas suas compras de dólar, o que, claro, pode ser sensacional caso você queira diversificar suas posições. Já tem as melhores taxas, no próprio aplicativo tem uma série de benefícios, de aluguel de carros, promoções ali em viagens e tal, além de, claro, ter acesso ao Nomad Export, que é o cartão de crédito da Nomad, que é o cartão de crédito que eu uso, que me dá benefícios de pontos que não expiram, cashback em dólar nas minhas utilizações aqui do Brasil, ou seja, é sensacional. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, a ONU ela passa por uma crise de representatividade. A gente já falou isso em alguns vídeos, mas só para deixar um pouco mais claro, né? A ONU foi criada em 1945, no pós-Segunda Guerra Mundial, como organização que seria responsável pela promoção da paz mundial. Só que não somente isso. Se a gente for pegar, claro que existiam organizações anteriores, como a Liga das Nações, algumas agremiações, mas você não tinha exatamente um fórum eficiente para que as nações debatessem ao invés de virem às vias de fato. Então a ideia é, pô, sei lá, tem um problema com o meu amiguinho, tô brincando, né, com o país ali rival. Ao invés de eu tacar uma bomba nele, a gente vai criar uma espécie de carta da ONU, uma legislação em que os principais países do mundo vão concordar com essa legislação e a gente vai tentar solucionar na base da conversa. Só que claro que existem outros pontos, não só a questão da segurança, mas questões relacionadas ao trabalho, e aí tem a OIT para cuidar dessa questão, tem questões relacionadas à saúde, e aí tem a OMS, que também é ligada à ONU, tem a questão, por exemplo, dos refugiados, e aí tem a Acnur, que é ligada à ONU, tem, por exemplo, a questão, a gente teve em 1947 para 48 a Nakba, por exemplo, né, que foi a tragédia ali para os palestinos, depois da guerra entre Israel e Palestina, em 1947 para 1948. Criou-se uma organização, que é a UNRWA, que seria responsável pela questão dos refugiados palestinos. Então, assim, a ONU tem ali a sua atribuição principal, a sua Assembleia e o Conselho de Segurança, mas existem várias organizações que estão debaixo desse guarda-chuva principal, cada um sendo espaço de debate para conseguir resolver os problemas e entrar em consensos, trocar experiências, firmamento de acordos, tal. A ONU, claro que ela tem a sua importância. Só que eu diria que nesse mundo contemporâneo, a ONU, ela vem perdendo um pouco de credibilidade, porque no passado foi assinado só por 50 países. Hoje temos quase 200 que são estados permanentes, né, estados oficiais da ONU, ou seja, só cerca de 25% concordou com aquele texto inicial. O mundo mudou muito nos últimos 80 anos, claro, né? Então seria necessário reformular a Carta da ONU e talvez a principal instituição, que é o Conselho de Segurança, o único que tem um caráter de fato deliberativo e não só consultivo, ele tem 5 membros permanentes que foram escolhidos no pós-Segunda Guerra Mundial, que com certeza não corresponde à atual geopolítica, né, em que a Alemanha é muito importante, que o Brasil é muito importante, que o Japão é muito importante, e talvez mereceriam também, os países africanos também são muito importantes, mereceriam, por exemplo, uma vaga no Conselho de Segurança. Além disso, como a gente não tem respostas para a guerra entre Rússia e Ucrânia, para a questão palestina, agora uma série de guerras acontecendo pelo mundo, a ONU praticamente não conseguiu solucionar nenhuma, é óbvio que ela vem perdendo a sua representatividade, a sua credibilidade. Os Estados Unidos, no governo Trump, estão fazendo de tudo para tirar ainda mais poder da organização, incluindo o não repasse de verbas ou minorando muito esse repasse de verbas para a instituição.
Para vocês terem uma noção, quando a gente fala, por exemplo, do governo Trump, a gente fala de só 30% do financiamento para missões de paz que o governo americano deveria ter feito e realizou. Os Estados Unidos hoje devem 2,2 bilhões de dólares para a organização. E lembrando que não há previsões de pagar essa quantia, e os Estados Unidos se retiraram de maneira unilateral de 31 organizações ligadas à ONU. Lembrando que não tem mais dinheiro de repasses para o NRWA, que cuida das questões, por exemplo, dos refugiados palestinos. Os Estados Unidos confirmou a saída, por exemplo, da OMS, a Organização Mundial da Saúde, e várias outras instituições, principalmente aquelas que são ligadas em questões mais progressistas. Então, direito das mulheres, direito de minorias, dentre outras pautas aí que os americanos não concordam muito e chamam de pautas woke. Não só isso, porque a dívida não é só dos Estados Unidos. É que quando a gente fala dos países que fazem parte da organização, é claro que os países que têm maior PIB têm maiores contribuições. Os Estados Unidos, por exemplo, eles são responsáveis por cerca de 22% de todo o orçamento da ONU. A China, que é o segundo maior PIB, seria 20%, e aí por consequência. Professor, mas quanto custa? Então, depende, né? Se você pegar todo o guarda-chuva da ONU, com a OMS, a OIT, a Unicef, a gente fala de 67 bilhões de dólares de orçamento. Isso dados de 2024, que foi o dado mais recente que eu consegui pegar para vocês. Mas países que não estão fazendo repasse de verbas e outros problemas ligados às pautas ideológicas estão comprometendo os recursos. A gente teve uma carta que foi assinada pelo Antônio Guterres, secretário-geral, que deixa muito claro que a crise está se aprofundando e ameaçando a execução dos programas e correndo o risco de um colapso financeiro. E a situação, com base nas análises da ONU, vai piorar muito em um futuro próximo. A ONU tem dívidas hoje que estão orçadas na casa de 1,57 bilhões só na Assembleia e no Conselho de Segurança. E aí o próprio Antônio Guterres falou: ou todos os Estados-membros cumprem suas obrigações de pagamento na íntegra a tempo, ou os Estados-membros devem rever fundamentalmente as regras financeiras para evitar um colapso da organização. Professor, mas não existe um fundo de reserva utilizado pela ONU? Poxa, meio coisa básica para funcionamento. A ONU, quando foi criada, não se propôs a isso. A ONU, ela pega todas as verbas para missões de paz, tudo tal. Caso essa verba não seja utilizada, ela é dividida, ela é devolvida proporcionalmente à contribuição de cada uma das nações. Então, o dinheiro de 2024 que não foi utilizado, volta para os países. Havia o dinheiro de 2025 que não foi utilizado, volta para os países. E isso faz com que a ONU não consiga ter um fluxo de caixa. Professor, entendi, então é um boicote da ONU, a ONU faz tudo correto, mas agora os países estão querendo boicotar essa organização. Eu diria que também, né? Nem lá nem cá. Em que sentido? O próprio Antônio Guterres, ele fala que a ONU tem gastos, digamos assim, supérfluos ou, no mínimo, muito exagerados. Em que sentido, professor? Quando a gente pega, por exemplo, todos os funcionários que fazem parte da diplomacia da ONU, eles têm isenções financeiras, isenções, por exemplo, de impostos no seu país de origem. Muitas vezes o país ele não concorda e quem paga essa diferença é a própria organização. Quando a gente pega, por exemplo, os diplomatas, os funcionários, saibam que se eles moram ou trabalham em Nova York, Genebra, tal, existe uma série de subsídios em moradia, plano de saúde, custos de alimentação, custos de escolas para todos esses funcionários. Professor, mas é bom que isso aconteça, não é? E eu, Ricardo, particularmente, acho que sim, porque a ONU é uma instituição muito importante. A questão é que talvez haja um super número de funcionários. Muitas pessoas com poucas atribuições fazendo parte da ONU e gerando esses custos elevados, entende? Para eu dar um exemplo para vocês, a gente pega, por exemplo, conferências que acontecem, a própria COP, né? Claro que ela foi organizada aí pelo Brasil e tal, mas os gastos eles foram muito exagerados, com baixa fiscalização. Quando a gente pega, por exemplo, as estruturas, poxa, são prédios enormes, gigantescos. O prédio de Genebra, por exemplo, graças à crise econômica, eles anunciaram que periodicamente eles estão desligando a escada rolante, desligando também o sistema de aquecimento para economizar energia, para vocês terem uma noção de quão em crise a organização está. Professor, e tem uma solução? Claro que tem. Otimizar os gastos, otimizar os custos. O Antônio Guterres, por exemplo, ele já colocou que agora para 2026 ele vai querer reduzir em 2.900 funcionários. Além do que ele pede
para que a decisão tomada lá em 1945, que fala que todo o dinheiro não gasto seria devolvido, tem agora que ficar como um fundo de reserva, para a ONU conseguir ter um fluxo de caixa em momento de não pagamentos, em momento de dívidas. O Brasil mesmo, o Brasil quase perdeu o direito de voto em 2024, porque a gente estava devendo cerca de 2 bilhões de reais, a gente pagou aqueles 2 bilhões e pôde participar da Assembleia, tal, né, direitinho, mas o Brasil ficou devendo durante muito tempo. Então a ONU, até pela falta de credibilidade, falta de representatividade e cada vez mais governos mais nacionalistas, anticosmopolitas, anti-internacionalistas, vem reduzindo o seu financiamento. Claro, eu diria que isso tem, né, uma consequência, porque a ONU, como eu falei para vocês, a gente conhece muito a ONU pelo Conselho de Segurança, porque de fato é o caráter deliberativo, é o que fala sobre questões de guerra, possibilidade de intervenções. Mas a ONU ela tem muitas organizações que atuam de maneira filantrópica. Então, por exemplo, a própria OMS, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que os americanos saíram. Ela é importante para fazer missões, por exemplo, na África Subsaariana, missões no Oriente Médio, missões em países da América Latina, que são países mais necessitados mesmo. Então, para dar garantia de vacinação, campanha de conscientização, disseminação, por exemplo, de medicamentos, a OMS ela tem funções importantes. Se você reduz o financiamento dessas organizações, é claro que possíveis epidemias, possíveis surtos de doenças erradicadas, elas podem voltar. Mesma coisa a questão dos refugiados, a questão do mundo do trabalho. Então, a ONU tem sim funções importantes. Que nem eu falo, né? Pô, você terminou de dar banho no bebê, aí você joga água fora. Galera, não dá pra jogar água fora e jogar o bebê junto, né? Então, sim, a ONU tem problemas. Existem, talvez, superfaturamentos, gastos excessivos, mas não que a ONU não seja uma organização válida. Ela é mais do que necessária para esse nosso mundo atual. Os Estados Unidos, vendo essa crise de credibilidade, como eu falei para vocês, saiu de cerca de 31 organizações e reduziu o financiamento de várias outras, sendo que os americanos são os maiores financiadores, mas a culpa não é só deles, deixando claro, tá? Mas talvez eles sejam os maiores responsáveis, mas não são os únicos. E eles fundaram, a gente já trouxe aqui no canal, o chamado Conselho de Paz. Inicialmente pensado para a questão palestina, mas que o próprio Trump já falou que pode ser uma espécie de alternativa à ONU. Ele falou: olha, a ONU, eu nem consultei eles, porque eles não conseguem definir. Eu, Trump, consegui definir, consegui solucionar 7 guerras. Aí convidou a Argentina, convidou a Turquia, convidou Israel, convidou o Brasil, que não aceitou, né, pelo menos até o momento. E esse Conselho de Paz, mesmo tendo uma estrutura de poder toda estranha, no mínimo, porque o Trump ele é o presidente, ele que nomeia os países, ele que desconvida os países, como fez, por exemplo, com o Canadá, ele que decide quais vão ser as regras do jogo, não é exatamente uma organização das Nações Unidas, é uma organização do Trump, né? Ou seja, o Trump definindo quais são os processos. Mas, enfim, acho que isso, até pela falta de credibilidade, pela crise financeira, pode fortalecer também o Conselho de Paz do Trump. E aí, galera, acha que os países devem se unir depois desse pedido de socorro da ONU para voltar a financiar a organização? Claro, o Brasil tenta usar esse momento de crise para pedir por uma reforma da instituição, coisa que o Brasil pede talvez desde a década de 90, a inserção de novos países no Conselho de Segurança, claro, o Brasil sendo um deles. E aí, acha que a ONU tem salvação? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.